Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. O vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado aí geral do que aconteceu com a economia para o mercado sair de uma euforia lá, né, que estava em 86 mil pontos para um pânico atual e principalmente a gente vai mostrar, pelo menos a minha opinião, o que eu acho que o Comitê de Política Monetária, o Copom, deveria fazer agora a partir dessa crise que se instalou desde a paralisação dos caminhoneiros. Então, gente, vamos começar logo depois da vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Para a gente entender toda essa crise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar na dívida pública federal e ver as premissas que foram usadas para um orçamento público federal. A gente já fez aqui um vídeo de orçamento, então não quero falar muito sobre isso, mas basicamente no orçamento estão lá as despesas que o governo espera gastar em cada um dos ministérios, no Senado, na Câmara e etc. E também tem uma coluna lá de receitas que ele espera arrecadar. Essas receitas são geradas a partir de impostos, taxas, contribuições e existem premissas que foram adotadas. No último plano aqui de orçamento, as premissas adotadas ainda eram essas aqui: inflação do período 4,2%, a gente ainda está abaixo disso no Boletim Focus, crescimento do PIB 2%, a gente ainda está acima disso lá no Boletim Focus, mas esse valor deve vir bem para baixo, tá? Eu já espero alguma coisa em torno de 1%. E a gente tinha aqui uma taxa de câmbio médio 3,38. A gente tinha uma taxa de juros média esperada de 8% ao ano, exatamente em dezembro de 2017. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um crescimento do PIB que vai vir menor e a gente tem uma taxa de câmbio que provavelmente vai ser maior. Dificilmente ela vai conseguir recuar a ponto de 3,38. Nem tudo é problema interno nosso. E aí, o que a gente vai acabar tendo de problema? Essa aqui hoje é o estoque da dívida pública federal brasileira. Então, no final de abril, que é o último relatório mensal que existe, a dívida pública federal interna era de 3 bilhões e meio e a externa 134 milhões. Esses 134 milhões vai continuar tendo uma correção monetária muito grande na hora que transfere para reais. Mas ela é muito pequena, como vocês podem ver, ela é apenas 4% do total. O grande problema aqui é essa dívida interna, são 3 bilhões e 600 milhões. Pois bem, se o PIB crescer, por exemplo, 1% a menos do que aquele orçado, isso significa que o PIB que no final do ano ia chegar em torno de 7 trilhões, por exemplo, ele vai chegar a 70 bilhões a menos. 70 bilhões a menos, imaginando numa conta de padaria, uma arrecadação 35% de impostos, a gente vai estar falando aí em torno de 25 bilhões de reais que o Brasil estaria perdendo com apenas esse 1%. E esse 25 bilhões precisa sair de algum lugar ou precisa virar dívida. Então a gente vai ter aqui um excesso, né, um agravante aí na dívida. Além do dólar, a gente ainda vai ter um agravante aqui na dívida. Se vocês virem até esse ano aqui, acumulado do ano, a parte de emissão de dívida até está bem controlado, está aqui negativo, ó, teve um resgate líquido de dívida aqui, ó, 7 bilhões e 40 milhões de reais, e existem muitos juros apropriados aqui na dívida, que é exatamente aquele juro que faz o título se valorizar, mas que o governo não precisa pagar. Então não existe a saída de caixa, existe apenas o aumento do valor da dívida. A gente vê que a maior parte dos títulos ainda são pré-fixados, mas a variação é muito pequena aqui, está aumentando a quantidade de taxa flutuante, que é exatamente o Tesouro Selic aí, se a gente trouxer para o Tesouro Direto para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aí um peso muito grande na dívida. E, por outro lado, a gente tem um aumento do dólar
que é fruto de um aumento dos juros lá nos Estados Unidos. A gente já mostrou em relatórios lá na área de membros, quando a gente começou a indicar muitas empresas que teriam ganhos em dólar, que exatamente os Estados Unidos tinha batido lá uma marca que ele não batia há 4 anos, que era nos títulos de 10 anos pagar mais de 3% ao ano. E hoje em dia já está até num valor maior. E aí o que acontece? O Brasil tem uma taxa de 6,5% agora, né? Os Estados Unidos espera-se que ele vá ter uma taxa maior, lá próximo de 3% também, daqui a um ano. Então a taxa de juro real do Brasil em relação aos Estados Unidos era muito pequena. E aí começou a sair os investidores, começaram a sair os investidores estrangeiros do Brasil. O dólar começou a subir e o Copom ele não fez nada, ele ficou parado lá, ele só deixou de cair 0,25%, quer dizer, ele não teve nenhuma atuação mais forte. E aí isso começou a reverberar na nossa economia e foi agravado agora pela paralisação dos caminhoneiros. Por que foi agravado pela paralisação dos caminhoneiros? Por 2 motivos. O primeiro motivo é econômico, porque provavelmente agora no segundo trimestre vai ter uma retração do PIB que atrapalha aquelas premissas do PLOA, do orçamento anual, e atrapalha a dívida. E o outro problema é um problema político, porque o governo se mostrou fraco na negociação e agora outras classes e outras pessoas, outros políticos, imaginam que eles podem conseguir mais alguma coisa do governo, mesmo sabendo que a gente tem aí um déficit primário ainda bastante grande. E aí o Risco Brasil não deu outra. Eu peguei aqui só de 14 de maio até 5 de junho, mas a gente vê aqui que ele saiu de 255 pontos para 304 pontos. Se você olhar aqui na curva, a gente vai ver que exatamente esse mês é que o Risco Brasil se desgovernou. Ele saiu aqui de um valor e subiu muito. Ele antes estava mais ou menos controlado aqui numa faixa entre 230 e 240 pontos durante o ano todo, apesar da alta do dólar. E aí o que surgiu e o que ficou sobrando para o Copom fazer? O Copom ele tem 2 alternativas. A primeira é continuar deixando a taxa 6,5% e esperar um crescimento da economia maior, que parece que não vai vir, porque o que acontece? Para a economia crescer, precisa haver investimento. As empresas precisam investir e já existe uma desconfiança em relação ao futuro do país. Várias são as empresas, e eu inclusive recentemente estava lendo um pouco sobre Sonai e Serra, e falaram, eu vou deixar para investir depois da eleição, dependendo do resultado. Então já existe uma desconfiança. É claro que as empresas vão ter que fazer aqueles investimentos que são obrigatórios, que são compulsórios, mas tem alguns investimentos que podem ser deixados para depois. Esses vão acabar sendo transferidos para depois, e isso vai fazer com que a economia fique estagnada ou que ela cresça muito pouco, como a gente viu. Pelo visto, esse ano a agroindústria não vai salvar tanto quanto ano passado, que ela chegou a crescer alguns trimestres mais de 10%, então a gente vai ter aí um problema maior. Então ele pode deixar parado e esperar essa retomada da economia. Não existe uma inflação tão alta, então quer dizer, o juro real hoje do Brasil ainda está aí em torno de 3, alguma coisa por cento, mas a gente vê que o Risco Brasil está subindo muito. E a gente vê que outros países emergentes, principalmente como a Turquia e a Argentina, subiram muito a taxa de juros deles. Então, hoje, é muito mais interessante para o investidor estrangeiro talvez tomar um pouco mais de risco e investir em outros países que não o Brasil. Eu não vou falar exatamente da Turquia e da Argentina não, mas em outros países, porque a taxa de risco que o Brasil oferece contra a taxa de retorno, ela não é tão atraente assim. E a gente viu essa saída toda. A outra opção seria o governo pegar e fazer um grande aumento também, igual fez a Argentina e a Turquia, igual o próprio governo fez em 1999, quando saiu de 28% para 41%, e igual o governo não fez lá atrás em 2013, que ele subiu os juros aos pouquinhos e criou uma super recessão. Tanto antes da eleição, que foi de 7,25 para 11, 11,25,
quanto depois da eleição, quando foi de 11,25 para 14,25. Eu costumo dividir aí e falar que o Brasil hoje é um paciente enfermo. Ele está doente e ficou muito nítido isso. Ele já era um paciente enfermo. Quando a gente falava lá da reforma da Previdência, da necessidade da reforma dos gastos públicos, uma reforma tributária, uma forma diferente aí de acompanhar a economia, a gente falava sobre a questão da dívida, a gente falava que o aumento de impostos, que sempre foi o que aconteceu em todos os últimos 60 anos no país, se ele continuar, ele vai gerar crescimentos cada vez menores. Então, quer dizer, ficou muito nítido essa doença que o Brasil tem. É uma relação dívida-PIB que está crescendo muito. Então, a gente tem aí dois tipos de remédio que a gente pode dar para o paciente. O primeiro é um remédio de uma dose muito fraca, que seria deixar agora ele parado e ver o que acontece, ou até subir 6,75%, que não vai fazer diferença nenhuma, ou ele pega e já aumenta um patamar muito grande, ou seja, ele mostra quem é que manda. Sabe quando você tem dois filhos e eles ficam brigando? Aí você chega a primeira vez, em vez de você ser duro e enérgico, você passa a mão na cabeça, aí você dá um presente, não sei o que, e a segunda vez que eles brigam, eles ficam mais difíceis de controlar. É exatamente isso que vai acontecer se o Brasil ficar com a taxa de juros parada ou se ele aumentar pouquinho. Vai mostrar que o dólar pode continuar subindo, a inflação vai vir atrás e vai ser muito mais difícil de controlar. Então é hora exatamente do Copom mostrar quem manda. É importante o Copom mostrar que ele está aí para deixar as condições econômicas de uma forma que o Brasil possa crescer. Vai ficar claro lá no comunicado que 2018 talvez vai estar perdido, porque aí o crescimento não vai acontecer, mas 2019 estaria preservado. Seria uma forma de você pensar no futuro. O difícil é a gente imaginar que vão realmente pensar no futuro com uma eleição agora em outubro. Eu espero que a gente não precise viver outra recessão, eu espero que tomem as medidas que sejam necessárias, até porque se o dólar chegar realmente a R$ 5,00, R$ 5,30, o custo dessa brincadeira dos swaps cambiais vai custar muito, mas muito caro mesmo. Eu tenho previsões aqui de 70 a 100 bilhões de reais aos cofres públicos ano que vem, se o dólar realmente chegar nesses valores, com a quantidade de swaps cambiais que estão sendo rolados, que estão sendo emitidos e que ainda vão emitir mais para frente. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Abraços, desculpa o vídeo um pouco mais longo. E é isso. Abraços, bons investimentos, bom final de semana. Tchau, tchau.